Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicomotricidade, tá? E aí aqui eu trago para vocês a elucidação de mais um dos elementos básicos da psicomotricidade que vai estar aí envolvido nas aquisições cognitivas, né? Visto que a gente vem vendo, tratando-se desta playlist, os elementos da psicomotricidade envolvidos aí na questão das aquisições cognitivas. E aí eu me refiro à estruturação espacial, que é um elemento que diz respeito à percepção espacial, ou seja, é um elemento que vai possibilitar o indivíduo a orientar-se adequadamente no espaço, né? E daí podemos falar também de espaço temporal, porque quando se trata de movimento, a psicomotricidade ela solicita, né, esta associação de tempo e espaço atuando ali conjuntamente, né? Percepções que vão estar aí estruturadas conjuntamente. Alguns autores vão tratar de modo separado, né? Mas na verdade um elemento ele não funciona bem sem o outro. Tipo, a percepção espacial não vai funcionar bem sem uma boa percepção temporal, né? Visto que as ações desencadeadas num determinado espaço físico, né, ela requer uma sequência temporal. Então, se você não tem essa percepção temporal, então estas ações elas vão ser aí munidas de um déficit, né? Então, tratando-se da organização espacial, trata-se aí da noção de direção, né? Acima, abaixo, à frente, atrás, ao lado, né? Trata-se da noção de distância, perto, longe, e essa capacidade de perceber no espaço, ela precisa, como eu falei, estar integrada à orientação temporal, porque as pessoas elas situam-se em função de uma sucessão de acontecimentos, e essa sucessão de acontecimentos vai estar relacionada à percepção temporal, vai estar relacionada à orientação temporal, né? Antes, após, durante. É por meio da orientação temporal que o indivíduo ele vai aprender a localizar os acontecimentos, certo? Presente, passado, futuro. Então veja que tanto a percepção espacial quanto a percepção temporal, para ambas estarem desencadeadas, munidas de uma eficácia, precisam estar associadas, né? Daí você me pergunta, Carla, o que isso tem a ver com as aquisições cognitivas? O que é que tem a ver com o processo de aprendizagem, né? Bom, isso aí possibilita primeiramente o indivíduo organizar a sua vida, né, da melhor forma possível, do melhor modo possível, né? E aí são elementos que tudo tem a ver com o processo de aprendizagem. Gente, se a criança tem um problema de percepção espacial temporal, ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de aprender a ler, porque ela vai confundir, por exemplo, B e P, né? Tratando-se aí das letras fórmicas de livro, né? O B e o P, eles se diferenciam porque o P é o B de cabeça para baixo, entende? Então, se a criança ela não tem essa percepção de alto e baixo, ela vai ter muita dificuldade para aprender a diferenciar o B do P, né? Ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, para aprender a ler, porque
ela vai ter muita dificuldade em diferenciar o N e o U, né? Porque nas letras fórmicas o N é o U de cabeça para baixo. Então, se a criança não tem essa percepção de alto, de baixo, né, ela vai ter muita dificuldade de diferenciar o N do U, porque ambos se diferenciam pelas posições no espaço, entende? Então ela vai confundir, sabe? Ela não vai identificar que o U e o N vão se distinguir pelas posições. E aí ela vai, consequentemente, confundir o N com o U, assim como o B com o P, né? Então, gente, tratando-se aí da orientação temporal, se ela não tem uma boa percepção, uma boa orientação temporal, ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, em aprender o alfabeto na ordem, né? Se há um déficit na percepção temporal, ela não vai perceber que o B é antes do C e depois do A, sabe? E isso aí vai se estender para outras coisas no que diz respeito à organização da sua vida. Então, por isso que a percepção, espaço, tempo são elementos da psicomotricidade envolvidos aí nas aquisições cognitivas, né? Então, um déficit nessa percepção, um déficit nesse sentido de orientação espacial, de orientação temporal, vai acarretar aí em um fracasso no aspecto das aquisições cognitivas. A criança vai ter muita dificuldade em matemática, né, porque ela vai ter uma imensa dificuldade para calcular, para colocar os números corretamente, né? Ela não vai ter noção de fileira, ela não vai ter noção de coluna. Para que a criança ela perceba a posição dos objetos no espaço, ela vai precisar aí, primeiramente, ter uma boa imagem corporal, que é um dos elementos também da psicomotricidade, porque ela vai usar o corpo como um ponto de referência. Por exemplo, para ter a percepção de perto ou longe, ela utiliza o corpo, né? Ela utiliza a imagem corporal como referência, né? Para perceber o perto, o longe. Então, a imagem corporal é uma representação mental inconsciente, né, que fazemos do nosso próprio corpo. E como eu falei, é aí também um dos elementos básicos da psicomotricidade. E a imagem vem antes do esquema corporal, que foi o elemento que vimos no vídeo anterior a este, tratando-se da playlist de psicomotricidade. Então, sem imagem corporal, não há esquema corporal. Consequentemente, né, acarretará no déficit da percepção temporal e espacial, porque, como eu falei, ela precisa de uma boa percepção corporal, ela precisa da imagem corporal, porque ela precisa disso muito bem estruturado mentalmente, porque ela usa o corpo como referência, né? E essa imagem corporal ela vai se formar aí a partir dos 6, 8 meses de idade, né? Quando a criança se olha no espelho e se reconhece. Quando ela se olha no espelho e se reconhece, é o primeiro ponto no que diz respeito a uma estruturação da imagem corporal, né? Quando a gente percebe que a criança começa a formar inconscientemente essa imagem corporal, né? Porque ela se olha no espelho e se percebe a sua imagem refletida no espelho, né? Quando ela sabe que aquela imagem refletida é a sua, então, a partir dali, a gente tem aí a percepção de que a imagem corporal começa de fato a ser formada, né, a ser desencadeada. O tônus também vale
dar uma ressalta nesse elemento, é um dos elementos aí da psicomotricidade. É o tipo de elemento que vai se tratar da tensão muscular, é o que garante o equilíbrio, digamos assim, o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, né? Trata-se de uma, digamos, tensão fisiológica dos músculos. O equilíbrio estático, quando eu me refiro a equilíbrio estático, eu me refiro à coordenação e postura em qualquer posição parada do corpo, tá? Então, se eu estou aqui parada e eu consigo me manter parada e equilibrada nesta posição, então significa dizer que a tensão fisiológica dos meus músculos, né, estão aí munidos de uma eficácia para me manter nessa posição. O meu tônus, ele foi aí desenvolvido de forma eficaz, desprovido de déficits, e por isso que eu consigo me manter nessa postura. Quando eu falo de equilíbrio dinâmico, eu me refiro à coordenação e postura em qualquer posição do corpo em movimento, tá? Então, quando eu corro, por exemplo, eu preciso de um bom desenvolvimento do tônus, né, para que eu possa ter a dinâmica de correr, munida de uma eficácia, munido de um equilíbrio, porque para correr a gente precisa de um equilíbrio, senão a gente cai, né? Então é aí um elemento também muito importante para uma boa aquisição cognitiva, visto que o equilíbrio corporal ele é bastante importante, né, para a aprendizagem dos feitos da vida. Como, por exemplo, escrever, uma coisa bem básica de criança. Para aprender a escrever, faz-se necessário um bom equilíbrio corporal, tanto estático e dinâmico. Estático no sentido da centralidade do corpo, né? Eu preciso estar centrada para escrever. Eu não consigo escrever se eu estiver em movimento descontínuo. Eu preciso de um equilíbrio, de uma centralidade do corpo para escrever, né? E preciso também do equilíbrio dinâmico do corpo, que aí trata-se do movimento meticuloso das mãos, né? Para que eu consiga desenvolver uma boa escrita, tá? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação acerca da psicomotricidade, tá bom? No final da tela aqui do vídeo vai aparecer para você a playlist de psicomotricidade, porque daí você pode acessar e assistir os vídeos anteriores para que você possa ter uma noção abrangente acerca dos elementos da psicomotricidade envolvidos nas aquisições cognitivas, certo? E, enfim, você vai encontrar aí também o íconezinho no final da tela do vídeo, o íconezinho da minha foto, que trata-se do ícone correspondente ao meu canal secundário, que é o canal Só Psicanálise, o canal novo que eu abri aqui na plataforma do YouTube para falar só sobre psicanálise. Se você gosta de psicanálise, assim como eu, conhece lá o canal, se inscreve lá também, tá certo? E aqui embaixo, no campo de descrição dos vídeos, você vai encontrar o meio de contato comigo, certo? O único meio de contato comigo é por e-mail. Eu não respondo via redes sociais, tá certo? As redes sociais vão estar aí também para você me adicionar, para você seguir, para acompanhar de perto o meu trabalho, os meus projetos, porque nem sempre o YouTube ele lança a notificação de atualização. Então, me seguir nas redes sociais é um meio que você encontra de estar por dentro, né, dos meus trabalhos, das atualizações dos meus trabalhos aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.